Graça e paz do Senhor, queridos, amém? Estamos aqui mais uma manhã, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, ministrar sobre as nossas vidas, e eu sei que o Senhor tem algo preparado para cada um aqui, e a nossa oração, a minha oração é que você não saia daqui da forma que entrou, porque Deus tem sempre algo preparado para aquele que está com o ouvido aberto, com o coração disponível, e o Senhor falará conosco, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, em Salmo 107, Salmo 107, Salmo de número 107, eu quero ler o verso de número 29 e 30 com você. Salmo de número 107, 29, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com bonança, e assim os levou ao desejado porto. Somente até aí. Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Senhor, fale ao nosso coração nesse momento, Pai. Como pedimos, como temos cantado, como temos clamado, Pai. O Senhor sempre tem algo preparado para o seu povo. O melhor que nós damos para o Senhor, em louvor, em ofertas, em adoração, não é nada comparado com aquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Por isso, nesse momento, Pai, nós, inspirados, Pai, pela Tua palavra, creio que na presença do Teu Espírito Santo que está neste lugar, Pai, podemos sair daqui renovados, diferentes e cheios daquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Pai, fale ao nosso coração, com o Teu povo, com a Tua igreja, neste momento, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Esse texto, o salmista faz uma referência ao Deus que salva o seu povo das tribulações. Esse é o título do Salmo 107, o Deus que salva de todas as tribulações. O Deus que nos livra de todo. E daí ele vai falando aqui sobre tirar o povo da escravidão, sobre livrar dos inimigos, das sombras, das perseguições. Mas no meio de todo esse contexto do salmista, ele coloca assim: olha, o Senhor fez cessar a tormenta. Em outras versões diz: o Senhor fez cessar a tempestade, transformou ela em calmaria, numa leve brisa. Então nós nos alegramos e Ele nos levou ao nosso destino, ao desejado porto. Meu irmão, como é bom a gente sentir paz, né? Como é bom a gente, chegamos onde precisávamos. Conseguimos completar essa jornada. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Antes de falar de calmaria, eu quero falar um pouco sobre tempestades. Antes de eu falar sobre o lugar de destino, eu quero falar um pouco sobre o lugar de passagem. E é interessante que eu conheço gente que gosta de calor. Tem gente aqui, inclusive. Conheço gente que gosta de calor. Eu gosto quando está solão, eu gosto daquele solão forte. Eu conheço outras pessoas que gostam de um dia nublado. Eu conheço gente um pouco mais preguiçosa. Eu, por exemplo, confesso, que gosta daquela garoinha lá fora, naquele dia que não tem nada para fazer, e ficar debaixo da coberta comendo pipoca. Cada um gosta de uma coisa. Cada um tem preferências relacionadas ao clima, ao tempo, à estação. Mas no que diz respeito à tempestade, não tem polarização. Ninguém gosta de tempestade, meu irmão. Ninguém em sã consciência gosta de tempestade, porque a tempestade inunda as coisas, quebra as coisas, cai a árvore, acaba a energia, os barrancos caem. Ninguém gosta de tempestade, ninguém deseja a tempestade. Ninguém, quando vê uma tempestade se formando, aquele vendaval, ai que delícia, uma tempestade hoje, é tudo que eu queria para me atrasar, para voltar embora para casa. Tempestades não são desejadas, tempestades não são esperadas, tempestades não são celebradas, mas mesmo assim nós vivemos. Desculpa te informar isso, você vai viver tempestade, já viveu algumas, vai viver outras. Faz parte da nossa caminhada. E a tempestade é diferente da gente, é diferente de artista, é diferente de político.
não precisa de aplauso não precisa de preferência, ela vem e pronto. Goste ou não. Ela não está preocupada com popularidade. Ela chega e ela faz aquilo que precisa fazer. Essa é a tempestade. Mas quando nós pensamos sobre esse assunto, a tempestade na nossa vida muitas vezes ela pode vir de forma meteorológica, natural, física. Mas muitas vezes na nossa história, a tempestade é emocional, a tempestade é relacional, a tempestade é espiritual, a tempestade é financeira. E mesmo sem desejar, friso, e mesmo sem desejar viver momentos como este, fatalmente, alguma tempestade vem, sempre vem. E é sobre isso que o Senhor tem falado no meu coração nesses últimos dias, sobre essa agenda, sobre essas situações que nos pegam de surpresa, mesmo que a gente sabe que isso vai acontecer. Mesmo a gente sabendo que tempestades haverão na nossa vida, sempre quando vem parece que a gente não está preparado. Os maiores marinheiros em tempestades, eles ficam assustados. A gente tem um primo que é piloto de avião, e agora ele está meio digital influencer nessa área, sabe? Então ele fica publicando várias coisas, né, de aviação, de coisas que faz, né? E ele abriu uma caixinha de perguntas esses dias, e eu perguntei, para dar também dar movimentação, Gui, quando tem turbulência, vocês também se preocupam? Ou é só a gente que está sentado? Perguntei para ele. Ele falou assim, não, turbulência não é uma coisa que a gente gosta de passar, mas é uma coisa que a gente sabe que vai passar. E quando ela chega, a gente tem que passar por ela, não tem o que fazer. Isso tem que ser algo relacionado com a nossa vida. As tempestades vêm, a gente precisa aprender a vivê-las, porque essas tempestades, quer você queira ou não, elas vão se tornar parte da tua história, elas vão se tornar parte da tua trajetória. Ao olhar para trás, você vai ver muitas tempestades que você viveu, muitos dias difíceis que você não quis viver, mas olha você aqui, e isso fez você se tornar quem você é hoje. Mas essas tempestades, elas têm algo importante, é sobre isso que eu quero conversar com você, porque, embora ela venha, a única certeza que a gente tem, é que a tempestade termina, da mesma forma que ela chega, ela termina. Da mesma forma que ela começa, ela vai embora. E só tem um jeito da gente viver essa chegada e essa saída, se a gente não sucumbir no meio da tempestade, se a gente não parar no meio do caminho, se a gente não entender o que esse processo está nos dizendo, se a gente não entender as causas de algumas tempestades e as soluções para essas mesmas tempestades, e isso é muito importante para a nossa caminhada, isso é muito importante para a nossa trajetória. E eu poderia só dizer isso para você, gente, a tempestade chegou, mas vai acabar, fique em paz, Deus abençoe, bom domingo para vocês. Mas às vezes quem está no olho do furacão, quem está vivendo uma tempestade na vida, não precisa de só uma palavra, precisa de um destino, precisa de alguém que pegue pela mão e diz, vem aqui, olha para esse lado, você não olhou ainda. E nessa manhã eu queria ser essa pessoa na sua vida, eu queria que Deus me usasse para falar o teu coração sobre isso, para que você pudesse olhar para tempestades que viveu, ou viverá, e conseguir entender aquilo que Deus ainda tem para nós, como nos afastar de algumas, e como enfrentar aquela que nós precisamos enfrentar. A Bíblia fala muito sobre tempestade, mas eu separei alguns textos aqui, para ilustrar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, acompanhasse comigo, lá em Marcos capítulo de número 4, Marcos capítulo de número 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso número 35. Naquele dia,
Sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, repreendeu o mar e disse: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que vocês sois ainda tão tímidos? Como que vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma das tempestades mais conhecidas da Bíblia, e a gente não precisa explicar muito dela, porque antes dela terminar, Jesus já deixa a pedagogia muito clara. Porque essa tempestade serviu para que o Senhor pudesse dizer que eles não tinham fé o suficiente. Essa era uma tempestade de fé na vida dos discípulos. Jesus acabou de terminar a tempestade, acalmou a tempestade e disse: ei, por que vocês não têm fé ainda? Por que vocês não têm coragem de enfrentar as coisas? Tempestades de fé. Sabe, tempestades de fé acontecem conosco naqueles momentos que a gente acha que Deus se esqueceu de nós, ou como na visão dos discípulos a gente pensa: Jesus ele dormiu e eles não liga mais para mim, ele não está preocupado com o que eu estou vivendo. Esse é o nosso pensamento muitas vezes, porque a tempestade chega e a gente se vê limitado, e a água começa a entrar no nosso barco, e a gente acha que o Senhor não se preocupa com isso. Mas é tão clara essa passagem, que a resposta para aquilo que os discípulos precisavam, já estava naquilo que Jesus tinha dito. Porque Jesus, ao entrar no barco, ele chega para aqueles homens: entrem no barco, e ele diz: passemos a outra margem. Jesus já tinha declarado, na boca do Senhor, tinha dito que eles sairiam do lugar e eles chegariam ao outro. Mas quando a tempestade veio, quando aquele momento, aquela circunstância momentânea, ela começou a afligir os discípulos, eles tinham esquecido da palavra do Senhor. O Senhor tinha dito: vocês vão chegar na outra margem. Mas tem tempestade, mas eu disse que vocês vão chegar. Mas a gente está passando por uma situação, mas eu disse que nós iríamos. E as tempestades de fé na nossa vida, elas são dessa forma. Nós ignoramos o que Deus diz por causa de circunstâncias momentâneas. Nós esquecemos de promessas eternas por causa do hoje. Nós desistimos de promessas do Senhor para nós. Nós abandonamos muitas vezes a fé, o barco, porque o hoje nos traz um desespero maior do que o conforto que a palavra de Deus deveria trazer ao nosso coração. E Jesus estava dizendo aos seus discípulos isso tão claro, porque Jesus disse isso e dormiu no meio da tempestade. Irmão, quem que dorme no meio de uma tempestade? Só quem sabe o poder da palavra, só quem sabe o poder da promessa. É por isso que o salmista ele vai dizer que Deus, ele dá aos seus enquanto dormem, enquanto descansam, porque aquilo que Deus disse, dito está, e a palavra do Senhor ela não volta, ela não se revoga, ela não acaba. Então quando o Senhor ele determina algo, o Senhor diz algo, nós temos que confiar nisso, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Infelizmente eu e você somos seres momentâneos, urgentes. Então qualquer coisa que acontece hoje nos tira o centro. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que tem promessa, que tem palavra para você, para a tua geração, para os filhos da tua geração, que existe destino, que existe um lugar pronto, preparado, existe um porto para que você possa ter paz.
Mas quando o momento difícil chega, e quando a tempestade chega, você fica mais preso naquilo que você está vendo, do que aquilo que você deveria estar crendo. Há uma distinção muito clara sobre verdade e realidade. Nós não nos movemos por realidade. A realidade, meu irmão, desculpa, eu não quero falar de política aqui, mas a realidade é que o nosso país, ele está difícil. Que se a coisa continuar caminhando da forma que está, nós teremos grandes preocupações num curto espaço de tempo. Essa é a realidade. Só não enxerga quem não quer. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que o nosso governo não é nesse mundo. A verdade é que homem nenhum, que mulher nenhuma, que congresso nenhum, que juiz nenhum pode determinar aquilo que Deus falou ao teu respeito. E nós muitas vezes estamos com tanto medo da realidade que nos afastamos da verdade. Às vezes nós estamos vendo uma enfermidade, nós estamos vendo um laudo médico, nós estamos vendo um diagnóstico, um sintoma, isso é uma realidade. Mas existe uma verdade, que diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Existe uma verdade, que diz que nós temos o Jeová Rafá, o Deus que cura. E se nós estivermos olhando somente para a nossa realidade, a realidade pode ser a tempestade, mas a verdade é que Jesus diz, além dessa tempestade, você vai chegar do outro lado. Para que você está olhando? O que tem prendido, o que tem deixado cativo o teu olhar, o teu coração, o teu pensamento? Se são as tempestades que você tem vivido, comece a olhar naquilo que o Senhor tem dito. O próprio Jesus, antes de subir aos céus, enviar o Espírito Santo, ele diz, olha, fiquem em paz, porque eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias é todos os dias, até o fim dos dias. Então por que tem dias que você olha para a tua realidade e acha que Deus não está com você? Se a verdade dele diz que ele está. Que forma que você quer viver a sua vida? Olhando para as realidades que se lançam diante de você? Olhando para as coisas que se impõem diante de você? Ou para as coisas que Deus já declarou a teu respeito? E que se você crer, você vai passar por essas tempestades. Você vai viver essas tempestades. Mas essas tempestades não vão encontrar lugar em você. Tempestades de fé. Pastor, eu me identifico. Eu acho que eu estou vivendo um negócio meio assim. Eu sei como que é, eu já ouvi, já pregaram para mim, eu conheço o versículo, conheço a palavra, eu sei que foi Deus que falou, mas eu ainda estou desesperado frente àquilo que eu estou vivendo. A solução é a mesma que os discípulos. Incomode Jesus. Vá até Ele, clame a Ele. E diga, Senhor, eu deveria crer, mas eu ainda não consigo crer da forma que eu gostaria. Mas Senhor, me ajuda, eu assumo a minha incapacidade, eu poderia enfrentar essa tempestade no poder do Teu Espírito. Mas eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua mão, eu preciso da Tua direção, me ajuda a passar por isso, Senhor. É tão interessante que o Senhor, quando Ele repreende os seus discípulos, dizendo, por que vocês ainda não têm fé? Por que vocês ainda não têm coragem de enfrentar essas tempestades com aquilo que eu ensinei vocês? Ele fala isso é duro de ouvir. Mas o Senhor não deixa de acalmar a tempestade. O Senhor cuida daqueles que tinham medo, daqueles que ainda não tinham fé, para depois dizer, olha, eu estou fazendo isso, mas vocês podem fazer isso. Eu estou fazendo isso por vocês, mas tem algo em vocês que vai ajudar vocês a enfrentar isso e caminhar nessa terra. E nós temos, é a presença do Espírito Santo em nós. Aquilo que Ele nos deu, é tudo o que nós precisamos para ter fé, levantar a cabeça e enfrentar as tempestades. Tempestades de fé. Um segundo tipo de tempestade que eu queria compartilhar com você, e essa é a tempestade que mais me pica, meu irmão. Está lá em Jonas,
profeta. Capítulo de número 1. Olha só que doideira. Jonas 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se tomar uma grande tempestade. O navio estava ao ponto de se despedaçar. Tempestades também vêm através de decisões que nós tomamos. Existem tempestades que acontecem, existem tempestades que nós fazemos acontecer. E nesse momento, o que fica claro nesse texto é que nós tomamos decisões, e essas decisões influenciam coisas que acontecem em nossa vida. O Senhor tinha dito para Jonas: olha, você vai sair de onde você está, você vai até Nínive, e você vai pregar contra aquela nação que precisa de arrependimento. E Jonas falou assim: pronto, vou nada, eu não vou lá não. Comprou uma passagem para ir para Tarsis, que era uma outra cidade, entrou num barco e falou assim: eu vou vazar daqui, eu não quero isso para minha vida não, esse povo que se entenda com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. E olha que ele sai na sua viagem de desobediência, uma grande tempestade chega. Interessante que Jonas, ele tinha algo que eu e você temos: livre-arbítrio, a capacidade de escolher, a capacidade de assumir os próprios riscos, a capacidade de avaliar aquilo que está diante de você e dizer: eu vou fazer isso, ou eu não vou fazer isso. Entenda uma coisa, de uma vez por todas: você não é um fantoche na mão de Deus, você não é um boneco de ventríloco, é que o Senhor mexe da forma que Ele quer, fala aquilo que quer. Não, Deus te deu capacidade, te deu discernimento, te deu palavra e te deu o Espírito Santo, para que com tudo isso você possa tomar as suas próprias decisões. Você é livre para tomar as suas escolhas, mas você é escravo das consequências dela. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você é escravo dos resultados disso. E o texto é claro. O texto é claro porque Jonas, ele escolhe desobedecer a Deus, escolhe não fazer aquilo que Deus tinha pedido, aquilo que Deus tinha dito, e as consequências começam. Uma grande tempestade vem, meu irmão. Pensa numa tempestade desesperadora, um monte de gente no barco, os marinheiros não sabiam o que fazer, eles eram de várias religiões diferentes, e cada um começa a clamar para o seu Deus: socorro Deus, e não estava dando mais certo, começa a jogar coisa fora do barco para aliviar o peso. Eles estavam desesperados pela escolha de um único homem. Tem gente passando por luta, passando por tempestade, passando por tempo difícil, porque escolheu, porque tomou escolhas erradas, porque tomou uma atitude errada, e isso resultou numa tempestade, resultou numa tormenta, resultou numa temporada difícil de suportar. Os irmãos que me conhecem mais de perto, sabem que eu tenho, a pessoa chama, não sei se é esse nome, de memória fotográfica. Eu tenho isso. Então se eu vejo uma pessoa e eu sei o nome dela, eu nunca mais esqueço, desde que eu olho para a cara dela. Se eu vou num lugar, você pode falar: ah, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Se eu ver, é diferente. Um caminho que eu fiz, eu conheço. E depois que a gente voltou para Itu, em 2021, eu morei até 2005 aqui, e voltamos agora em 2021.
É sempre engraçado, porque às vezes eu estou andando pela cidade, que mudou algumas coisas, de mais de 15 anos para cá, mas tem lugares que eu passo, e daí eu olho para o lugar e eu vejo histórias que eu vivi, experiências que tive, né? E essa semana eu estava passando ali atrás da Droga Raia, e passei na escola estadual Cesário Mota, que foi a escola que eu estudei o meu ensino médio quase que completo. Não foi todo, porque eu não estudei nenhum ciclo inteiro em nenhuma escola, não sei porquê. Ninguém explica a Deus. Mas essa escola que eu estudei, o ensino médio, eu comecei a estudar à noite, porque trabalhava no segundo ano, e comecei a me envolver com algumas amizades aí um pouco erradas, os meninos vai barra pesada. E eu me lembro que um dia eu estava na sala, sentado no fundo, pé para cima, conversando, e daí tinha um outro rapaz que também não era flor que se cheirava, eu e ele assim, só que a gente era de facções distintas, e eu estava conversando, e ele também, cara, pensa no cara que dava trabalho, mas eu estava conversando, e ele virou para trás e me repreendeu. Que assim circunciso, está querendo? E daí eu estava com a minha turma era maior que a dele. Eu levantei na sala de aula e falei, e aí, qual é que é? É assim que é, né? Você fala e não fala nada, né? E daí ele levantou, ele meio que veio pra cima de mim, empurra, eu dei um chute nele, afastado, tal, passou. Nada sério, ninguém teve dor, ninguém teve danos. No dia seguinte, na hora do intervalo, os meus amigos avisaram, Rafa, tem um mar de gente lá na esquina da escola, e eles vieram para pegar você. E daí eu falei, sério? E daí eu subi, né, 2 andares da escola, subi, olhei da janela, meu irmão, para não dizer nada, tinha uns 30 caras lá na frente. Eles eram tudo de Mairim, que eu acho que eles vieram, fecharam um ônibus para vir. E eles estavam lá na esquina, eu falei assim, pronto, morri. E daí eu já não era tão corajoso igual eu tinha sido na sala. Na verdade eu não era corajoso em lugar nenhum, mas na sala eu consegui ser, porque tinha os amigos ali, e ninguém ia me matar dentro da sala, né? Mas você sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou sair lá, e eu mato, eu morro. Ou corro pro mato, ou corro pro morro. Mas se eu for ali, eu vou morrer. E eu fui embora, fugi, pulei o muro da escola e puxei, era o weekend marketing que tinha ali, subindo ali, era isso que chamava? Aquele shoppingzinho ali, né? Pulei o muro, saí pelo estacionamento, negócio, fui lá na igreja, saí na frente da igreja presbiteriana lá. E daí um amigo meu saiu, não tinha nada a ver com a briga, saiu, estava saindo da escola, e daí os caras vieram para cima dele, e falou assim, cadê o Rafael? Nem vou falar os apelidos, porque os apelidos é vergonhoso. Cadê o Rafael? E daí eu falei assim, não tá aqui, cara. É que você veio aqui com tudo esse turma para bater nele. Que você veio, não, ele não mexeu, não falou isso, lá. E daí eu falei assim, não, cara, não é porque você veio. Daí esse amigo me contou a história, falou assim, daí o cara falou assim, você é a mãe dele, por acaso, para defender ele? Não sou a mãe. A hora que ele não sou, ele apanhou, esse meu amigo apanhou dos 30 que era para eu apanhar. Quebrou o braço, pôs pino, arrebentou a cara, tudo, por uma tempestade que eu causei. Tempestades que nós causamos trazem consequências, e o pior de tudo é que muitas vezes as consequências não são só para a gente. Jonas toma uma decisão errada e o barco ia afundar com todo mundo dentro. O barco ia afundar com todos aqueles caras que estavam ali. E isso acontece na nossa vida, porque às vezes a gente toma uma decisão errada e a família inteira afunda. A gente toma uma decisão errada, líderes, pastores tomam decisões erradas, a igreja inteira afunda. Patrões tomam decisões erradas, a empresa quebra, um monte de gente vai para a rua. Governantes tomam decisões erradas, um monte de gente é afetado. Então nós precisamos entender o poder das nossas decisões. Isso era exatamente o que estava acontecendo com Jonas. Tinha um monte de gente apanhando por causa de um cara que foi arrogante. Gente que não tinha nada a ver com a história. E às vezes a pessoa estava vivendo uma situação difícil, meu irmão, e não tem nada a ver com ela, acredita?
Por isso fica uma exortação importante para a gente. Primeiro, tome cuidado com as decisões. Segundo, preste atenção com quem você coloca no teu barco, porque pode ser que você naufrague junto, mesmo não tendo o poder de decidir nada, simplesmente porque decidiu caminhar com as pessoas erradas. Jonas, ele era o problema desse barco, e depois de muito clamar, de todos aqueles homens ficarem desesperados, Jonas chega para eles, lá no verso de número 12, diz o seguinte, Jonas 1,12, respondeu-lhes, tomai e me lancem no mar, porque o mar vai se aquietar, porque eu sei que é por minha causa que veio essa tempestade. Da mesma forma que Jonas ele erra, e ele erra, ele teve a capacidade de assumir, falou assim, eu errei, mas eu não quero que ninguém pague pelos meus erros. Eu errei, mas eu não vou arrastar ninguém para esse buraco. Eu errei, mas eu não quero que vocês afundem, deixe que eu afunde sozinho. Então aqueles homens, ninguém insiste em dizer, não Jonas, não é para tanto. Pelo contrário, eles pegam e lançam ele. Ainda bem, jogou, acabou a tempestade na hora. E Jonas está lá no barco. Assumiu a sua responsabilidade. Se talvez você tenha tomado decisões erradas lá atrás, e tem vivido tempestades hoje, que são consequências disso, primeiro, assuma a sua responsabilidade. Peça perdão para quem você precisa pedir. Diga, olha, eu errei, a gente está vivendo isso porque eu errei. Eu não quero ter compromisso com o meu erro. Eu errei, eu falhei. E eu não quero que isso afunde, eu não quero que todo mundo venha perecer por causa de mim. Eu quero voltar para o caminho. E é interessante que a Bíblia nos conta que Jonas é jogado ao mar, e à medida que ele é jogado ao mar, diz que o Senhor separou um grande peixe, verso número 17, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Lá dentro da barriga desse peixe de Jonas ora. Lá dentro da barriga desse peixe, Jonas se arrepende. E depois desse período, esse peixe o lança exatamente no lugar que ele deveria estar. Que história doida, mano. Mas quando a gente olha para essa tempestade, quando a gente olha para esse peixe que engole um homem, parece castigo, mas mesmo assim, ainda é amor. Sabe, às vezes as pessoas elas criam uma ideia errada, e me permita talvez desconstruir alguma coisa que você tenha de fortaleza na tua mente. Ou a pessoa vem pelo amor ou vem pela dor. Não. Deus não é causador de dores. Deus não planeja o nosso mal. Deus usa as nossas dores para revelar o seu amor. Deus usa as nossas dificuldades para revelar que Ele nos ama, apesar dos momentos que nós estamos vivendo. Mas a pessoa chegou toda arrebentada na igreja, ela veio pela dor. Não, ela veio pelo amor, que só o amor pode curar uma pessoa assim. E às vezes a pessoa tem uma ideia errada disso. Olha, e ele, Jonas, Deus jogou ele na tempestade, jogou ele na barriga, Deus estava punindo. Não, Deus estava amando, dizendo, você vai passar por tudo isso, mas eu ainda vou te lançar de volta, para você recomeçar no lugar que você não devia ter saído. Às vezes a gente confunde, a nossa visão de liderança, de condução da vida, da família, dos lugares que nós estamos, às vezes nos faz entender essas coisas, mas Deus é sempre amor, é isso que Ele é. Não depende da forma que você passa, aquilo que você está vivendo, um momento difícil, um momento bom, está vivendo uma temporada complicada, está vivendo um momento de dores, ou está vivendo um momento de bonança, de alegria, Deus continua a te amar do mesmo jeito. Ele não está causando dor para que depois Ele venha aqui, olha, eu te feri para eu te curar, ai que delícia. Não, você se feriu, as tuas escolhas te feriram, as consequências da tua caminhada te feriram.
a tua ignorância, as escolhas que você tomou por não conhecer, ou por ignorar as coisas que Deus, isso feriu você. Mas isso te trouxe não para o Deus causador de dores, isso te trouxe para o agente de cura. Todo mundo só vem para o Senhor por causa do amor. Todo mundo só chega aqui porque compreende que existe um lugar em que, dependente de onde eu estou, do que eu fiz, do que eu tenho errado, da decisão errada que eu tomei, das consequências que eu esteja enfrentando, Deus ainda me ama. É amor. Mas para que a gente possa experimentar esse amor, a gente tem que fazer assim como Jonas. Reconheça, a culpa é minha mesmo, eu que errei. Ninguém vai pagar pelos meus erros, fui eu que errei, fui eu que falhei, e eu preciso assumir essa responsabilidade. Tempestades de decisões. A última tempestade, para que você possa ir embora para casa, está lá em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Paulo estava indo agora para Roma. Paulo era um preso, indo para o seu julgamento. E ele estava ali naquele barco, indo de direção, saindo ali, salvo engano estava em, deixa eu olhar aqui o texto anterior. Deixa eu dar a informação completa para você. Estava em Cesareia, e agora ele sai em direção a Roma. E durante esse caminho de percurso, o barco começa a ser afligido por uma forte tempestade. O vento impede esse barco de avançar, verso número 7. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Sinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre proteção. Depois de muito tempo, a navegação se tornou perigosa, verso número 9. E Paulo disse o seguinte no verso número 10: Senhores, olha o que Paulo disse para o pessoal que estava no barco: eu vejo que essa viagem vai ser bem trabalhosa. Senhores, vai ter dano e vai ter prejuízo, não só da carga que a gente está carregando, mas também do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião, ele dava mais crédito ao piloto, ao mestre do barco, do que o que Paulo estava dizendo. O problema começa aí. Paulo tinha recebido uma visão de Deus, uma direção de Deus. E no meio do trajeto em que Paulo saía de um lugar para chegar em Roma, uma tempestade começa. Uma tempestade aflige aquele barco. E o Senhor diz o seguinte para ele, olha aqui no verso de número 21. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Atos 27, 21. Havendo todos estados muito tempo sem comer, Paulo se colocou em pé no meio deles e disse: Senhores, na verdade era preciso vocês terem me atendido e não partir de Creta. Eu falei para esperar, para evitar dano e perda. Mas já agora, eu aconselho que tenham bom ânimo, porque nenhuma vida vai se perder dentre vós, mas somente o navio. Imagina você escutar isso. Está no meio do mar. O navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Beleza. O pessoal do Titanic achou a mesma coisa. Vai dar certo. Confia. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que você vá até Roma e compareça perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos que navegam, está todo mundo seguro. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Meu irmão, tinha rolado toda aquela tempestade. Paulo tinha falado para eles quando estava em Creta: vamos segurar um pouquinho que vai ter tempestade. Os caras não quiseram ouvir Paulo, escutaram o piloto e falaram assim: não, vamos que vai dar certo. Deu ruim. Tempestade, desespero, medo.
Deus fala com Paulo no meio da noite e diz o seguinte: Paulo, é o seguinte, o navio vai afundar, ninguém vai morrer, eu estou te dando, todo mundo que está nesse navio está sendo salvo por causa de você, só que é necessário que isso aconteça, porque a gente precisa chegar numa ilha, antes de chegar em Roma. Toda essa tempestade acontece, meu irmão, diferente da primeira tempestade, que era uma tempestade que testava a fé dos discípulos, diferente da segunda tempestade, que era uma tempestade que era consequência da desobediência de um homem. Essa era uma tempestade que estava relacionada ao propósito de Deus para a vida de Paulo. Essa era uma tempestade que estava na agenda de Deus. Essa era uma tempestade que Deus tinha planejado para colocar Paulo exatamente no lugar que ele precisava, porque se não tivesse tempestade, Paulo, um prisioneiro, ia pedir: gente, a gente está indo para Roma, mas dá para a gente parar lá na ilha de Malta, que eu tenho uma coisa para fazer? Nunca. Então, no propósito de Deus, naquilo que Paulo tinha que fazer, era necessário passar por essa tempestade. Mas aqueles que estavam com Paulo não seriam penalizados agora, porque a decisão de Paulo era seguir a Cristo, e não era como a decisão de Jonas, de virar as costas para o chamado. Da mesma forma que quando você caminha com pessoas que tomam decisões erradas, você pode viver tempestades. Quando você caminha próximo de pessoas que decidiram viver o propósito de Deus, você também pode ser abençoado. É isso que o próprio Paulo vai dizer, ou disse na verdade alguns capítulos anteriores em Atos, aquele carcereiro lá em Filipos: olha, crê no Senhor teu Deus, você, e será salvo tu e a tua casa. Ele estava dizendo: se você abraçar o propósito abraça os seus. Mas se você não quiser viver o propósito, você e aqueles que estão ao seu redor também vão sofrer as consequências. Acontece. Isso faz parte da nossa vida. Mas Paulo tinha decidido obedecer a Deus, e por ele ter decidido obedecer a Deus, até essa tempestade era algo que Paulo entendia que era necessário viver. Agora pensa comigo, quem gosta de tempestade? Ninguém. Quem gosta de dias difíceis? Mas faz uma análise da tua vida até aqui. Quantas tempestades que você passou e você achou que o barco ia afundar, e te tornaram mais fortes? Quantas tempestades você passou, e foram essas tempestades que fizeram você olhar para o Senhor e viver o propósito para a vida? Quantas foram as tempestades que você viveu, e por causa dessa experiência que você viveu, hoje você tem autoridade para que você possa ministrar na vida das pessoas? Porque a autoridade, ela vem de alguém que experimenta. Eu me torno autoridade baseado nas marcas de vida que tenho. É por isso que o apóstolo Paulo, ele falava, quando todo mundo questionava o teu apostolado, o teu chamado, ele diz: eu trago no meu corpo as marcas. Eu não estou falando de algo que me contaram, eu não me auto-chamei, eu não me coloquei aqui, eu tenho marcas. Eu tenho história, eu tenho tempestades colecionadas, e essas tempestades, elas validam o meu chamado. O que seria de Davi sem Golias? O que seria de Daniel sem a cova dos leões? O que seria de Cristo? O que seria de nós sem a cruz? As tempestades vieram para confirmar propósitos. Então, se você está vivendo a vontade de Deus, se você voltou a sua vida para Deus, se você decidiu caminhar com Deus, se você tem vivido em obediência com Deus, quando as tempestades vierem, não se preocupe com a tempestade, se preocupe com o porto que o Senhor está te levando. A tempestade veio para desviar o caminho de Paulo de Roma, para que ele pudesse chegar em Malta. E quando ele chega em Malta, há curas, há milagre e há salvação. Em Roma ia ter julgamento, mas o Senhor falou assim: antes de terminar o que eu tenho para fazer com você, Paulo, eu quero fazer algo através de você. Então essa tempestade, ela veio para mudar o teu destino. Essa tempestade, ela veio para mudar a tua ótica. Essa tempestade, ela veio para te apontar para o lugar que você precisava.
Existem tempestades que são a agenda de Deus para a nossa vida. Existem tempestades que, guarde isso, irmão, se você tem vivido na presença do Senhor, tem buscado ao Senhor, se você tem consagrado a sua vida ao Senhor, e as tempestades têm acontecido, você sabe que não é desobediência, você sabe que não é o pecado, você sabe que não é uma ausência de fé, uma crise de fé. Entenda que essa tempestade, ela quer te ensinar algo, ela quer te colocar em algum lugar. Talvez essa tempestade, ela veio para mudar o teu rumo, mudar a tua ótica, mudar a tua caminhada. A gente fala aqui de um lugar de fala, aqui na igreja, nossa comunidade, que não é uma comunidade grande, mas eu conheço a vida das pessoas aqui. Eu sei que até algumas pessoas, alguns de vocês, para estarem sentados aqui, passaram por tempestades tremendas. E será que não foi por causa desse momento que você passou por isso? Será que não é para te preparar para viver coisas na presença do Senhor que você viveu mudança da tua rota? Será que a nossa vida é tempestade sem sentido mesmo? Será que a nossa vida é só ser atribulado e descansar e voltar a ser... Não! Ainda a palavra do Senhor nos diz e nos deixa claro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o texto continua dizendo, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Se eu amo a Deus, aquilo que acontece na minha vida, me aponta para o propósito que Ele tem preparado para mim, me aponta para aquilo que Ele tem reservado para mim, para o final da minha jornada. As tuas tempestades, elas fizeram quem você é. As que você viveu, as que você venceu e as que você ainda não venceu, elas têm um papel fundamental na edificação do homem, da mulher, do servo, da serva de Deus, que o Senhor quer preparar para este tempo. Talvez alguma tempestade que você está vivendo hoje, você não consegue compreender. Talvez a tua família está sofrendo, porque quando terminar essa tempestade, meu irmão, você vai ser um agente de transformação na vida de famílias. Talvez você está vivendo uma tempestade na vida financeira, para quando essa tempestade terminar, você ser aquela pessoa que vai ser generosa, grata, vai abençoar, vai valorizar. Talvez a tempestade veio sobre a nossa saúde, para que a gente possa aprender também a cuidar melhor da gente, para que a gente possa crescer no meio desse processo, para que a gente possa entender o propósito pelo qual nós estamos vivendo todas as coisas. Então olhe a tua história até aqui, olhe para trás e diga, glorificado seja o nome do Senhor, porque aquilo que eu vivi, as tempestades que enfrentei, me trouxem exatamente para o lugar onde eu deveria estar, para o tempo em que eu estou. Eu quero celebrar aquilo que eu estou vivendo. Se tem uma coisa que eu posso dizer, para que a gente possa encerrar nessa manhã, é que independente da tempestade que veio, uma tempestade de fé veio naqueles discípulos incrédulos, uma tempestade de consequências veio sobre Jonas desobediente, e uma tempestade de propósito veio sobre a vida de Paulo, que queria servir ao Senhor. Mas as três tempestades, elas acabaram pela mão, pela voz e pelo poder do mesmo Deus. Não importa como as tempestades começaram, o que importa é que elas terminam. Importa que o Senhor pode acabar com cada uma delas. Em algumas a nossa fé, ela se fortalece, em outras a gente se arrepende e cresce, em outras a gente é apontado para o lugar que o Senhor quer que nós venhamos a ser usados como instrumento dEle. Tempestades todos vamos viver, nem todos vão vencer, só aqueles que entenderem aquilo que Deus quer fazer através disso. Que essa seja a nossa verdade, mesmo que a realidade diga o contrário. Eu queria orar com você, se você pudesse colocar em pé. Feche seus olhos onde você está. Quando os discípulos ouviram a voz de Jesus acalmando aquele vento e aquele mar,
Eles escutaram uma repreensão de Jesus, mas a repreensão nem preocupou eles. Tamanha tinha sido a ação que eles viram, o poder de Deus se manifesta naquele momento, que eles disseram a seguinte afirmação: quem é este? Quem é este, que até o vento e o mar o obedecem? Quem é esse? Meu irmão, em nome de Jesus, que você possa viver a sua vida, a tua caminhada e até as tuas tempestades, mas quando você estiver no meio da tempestade, no final dela, que você possa olhar para assim: quem é esse que conseguiu resolver o que eu não conseguia, que conseguiu dar fim para aquilo que eu não sabia como fazer? Quem é esse que no universo de 8 bilhões de pessoas estava atento ao meu barco? Quem é esse que zelou pela minha vida? Quem é esse que nunca perdeu o controle no meio do meu próprio descontrole? Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor pode fazer. Nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor faz. Nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor não tem alegria no sofrimento do homem. Pelo contrário, o Senhor diz: bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, pensamentos bons, um destino de descanso. E é assim como diz o salmista no Salmo 107, que lemos já nessa noite, Deus: é o Senhor que acalma a tempestade e transforma numa brisa. Eu quero orar aqui, meu Pai, pelos meus irmãos que estão aqui. E se alguém chegou aqui com uma tempestade interna, Pai, vivendo um furacão dentro do seu coração, da sua mente, que possa sair daqui com uma brisa, que possa sair daqui em paz, que possa sair daqui vivendo a calmaria, e dizendo: quem é este que me encontra no domingo de manhã, me faz daqui sair diferente da forma que entrei? Quem é esse que olha para mim? Quem é esse que toca em mim? Quem é esse que se importa comigo? Se existe alguém aqui, Pai, com crise de fé, Pai, nos faz renovar pela palavra, reaquece o nosso coração para crer naquilo que o Senhor disse, e não naquilo que estamos vendo, Pai. Se existe alguém aqui, Pai, vivendo uma tempestade de consequências, de escolhas erradas, Pai, que haja arrependimento, mas que também haja misericórdia do Senhor, Pai. Acalma logo essa tempestade, Deus. Tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós semeamos para colher, Pai, coisas terríveis, Pai, mas o Senhor leva coisas que nós iremos carregar ainda. Faz isso com os meus irmãos, Pai. Ajuda-os, Pai, a entender que eles não precisam levar peso de culpa. Mas se nós estamos vivendo tempestades do propósito, Pai, se aquilo que nós temos vivido e tem nos afligido, é porque o Senhor quer nos levar para algum lugar, assim como o Senhor queria levar Paulo. Dá uma visão, deixa isso claro para a gente, Deus. Fala no nosso coração, usa a Tua palavra, nos revela através do Teu Espírito Santo, para que possamos saber, Pai, para onde estamos indo, Pai, e por que estamos vivendo o que estamos vivendo. Assim como o Senhor apareceu para o Paulo no meio dessa jornada, aparece no meio da nossa, para dizer: filho, filha, vai terminar, eu estou só te conduzindo, é só uma estação, é só um tempo, vai ser necessário, lá na frente você vai entender, lá na frente você vai saber porque que você passou por isso, porque que você tem essa marca, porque que eu estou te tratando nessa área. Mas fala conosco, Pai, para que possamos ter paz do coração para continuar avançando. Nos abençoa, Senhor, nos livra das tempestades,
Mas se elas vierem, porque uma hora elas virão, que o Senhor esteja no nosso barco, Pai, o tempo todo, porque o Senhor é o nosso condutor. Nós consagramos tudo a Ti nessa manhã, Deus. Te agradecemos por esse tempo, por esse culto. Te agradecemos pelas pessoas que estão aqui. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permite, Pai, reajustar as velas, recalcular a rota. E nessa manhã nós estamos a fazer isso. Abençoe a nossa semana, abençoe cada família aqui, Deus. Abençoe aqueles que nos visitam, Pai, aqueles que já são de casa, aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que estão nos assistindo online, aqueles que vão assistir depois. Nós te louvamos e te agradecemos por este tempo, no nome santo de Jesus. E que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do amado Espírito Santo de Deus, esteja, repouse sobre cada um de nós, hoje e sempre. Você que crê nisso, diga amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor mais uma vez. Abrace 1.200 pessoas pela fé. Vai embora abençoado em nome de Jesus.